Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é os ataques de Eduardo Paes à educação e a violência policial no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, note, alguém pode estranhar o título desse vídeo, né? Que eu estou juntando dois assuntos que para algumas pessoas é diferente. Mas eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo por que não são diferentes, né? Porque são assuntos que estão totalmente correlacionados, organicamente relacionados. Vamos lá. Eduardo Paes apresentou um pacote de maldades, né? Um pacote neoliberal que é um ataque sistemático contra todo o funcionalismo público em particular, mas principalmente contra a educação. Por quê? Esse pacote do Eduardo Paes, que é o Projeto de Lei Complementar 186 de 2024, ele acaba com a licença especial para todos os servidores públicos, ele muda o cálculo de metodologia, né, de tempo de trabalho dos professores e professoras. O que vai ter como consequência é o seguinte, aí o camarada Caio, do PCBR do Rio de Janeiro, fez até um comentário no meu vídeo muito didático. Bota a foto aí de Caio Maxwell, por favor, que explica. Caio é professor do Rio de Janeiro, né? Professor do Rio de Janeiro. É que Caio fala. O prefeito quer modificar o cálculo que considera uma hora-aula como 50 minutos para um sistema que contabiliza apenas minutos trabalhados. Isso fará com que os docentes de 40 horas aumentem de 26 para 32 tempo em sala de aula. Ao final do mês, cada professor de 40 horas terá ministrado 24 tempos a mais. Com resultado, o tempo destinado ao planejamento e à correção cairá de 14 horas para apenas 8 horas por semana. Então, assim, atacar o tempo que o professor e a professora tem para planejamento de aula, para correção, para ler material, para se preparar, enfim, para pensar o trabalho pedagógico e apresentar a melhor aula. Além disso, o pacote do Eduardo Paes, ele prorroga, né, a possibilidade de contratos temporários até 5 vezes. Então, na prática, é o fim do concurso público. Você pega um contrato temporário, né, precário, e aí você pode renovar ele 5 vezes. Ó. Então, assim, não precisa fazer concurso público nunca. Nunca mais. Acabou. Na prática, é o fim do concurso público. E aí, o Eduardo Paes, veja, gente, aqui a gente necessariamente tem que chamar uma reflexão sobre a tal da frente ampla, né? O Eduardo Paes foi apresentado por vários setores como a salvação da cidade do Rio de Janeiro contra o fascismo, contra o Alexandre Ramagem. Né, no Twitter, em particular, tem um bocado de gente, Eduardo Paes é muito carioca, Eduardo Paes é muito malandro, Eduardo Paes é maravilhoso e tal e tal. Aí Eduardo Paes passa a eleição, inclusive muita gente atacou os candidatos da esquerda, o candidato do PSOL, Tarcísio Mota, a candidata da UP, a Juliette Pantoja, dizendo que não tem que votar não, é voto útil, é paz no primeiro turno. Eduardo Paes passa a eleição e faz um ataque sistemático à educação e ao funcionalismo público. E aí, veja, não só um ataque sistemático, como ele quis aprovar o negócio a toque de caixa e fez um acordo com o Cláudio Castro para descer o cacete nos professores, né, que estão sendo vanguarda nessa luta, a parte do sindicato, o CEP. E aí, gente, eu vou mostrar o vídeo para vocês, mandou a polícia descer o cacete nos professores, nos manifestantes, em todo mundo que está contra esse pacote neoliberal de ataques ao serviço público. A própria página do CEP no Twitter, deixa eu abrir aqui para vocês. Essa é uma das cenas de violência, de ataque policial, dentre as várias que a gente pode encontrar. Teve a primeira votação, vou inclusive aqui mostrar para vocês, na página do CEP ainda, aqui ó. A Câmara aprovou na noite dessa terça-feira a primeira votação por 31 votos a 15, o PLC, Projeto de Lei Complementar, né, 186, que ataca direitos como hora-aula, licença especial e férias. Também ataca as férias dos professores, viu? O PLC deverá ser votado em segunda discussão nessa quinta-feira, então hoje, no dia que o vídeo está indo lá. Em vez de quem votou na proposta de Eduardo Paes. Aí, sabe o que é que se destaca aqui, gente? Vê só. Deixa eu até aumentar a tela para vocês. Eu vou pedir para Maxwell colocar essa imagem, ver se dá para ficar em visão aumentada. Mas veja, quem votou a favor do projeto, a gente acha o doutor Carlos Eduardo, do PDT,
votou a favor. A gente acha o Edson Santos, do PT, que votou a favor. A gente acha aqui também o Márcio Santos, do PV, que votou a favor. A gente acha a Tainá de Paula, do PT, que votou a favor, né? Então, praticamente metade do PT votou a favor, o vereador do PDT também votou a favor. Quem foi que votou contra? Veja, basicamente todo o PSOL e a extrema-direita. E aí o PSOL votou contra pelos motivos certos, né? Porque não vai apoiar um ataque ao funcionalismo público e à educação, e a extrema-direita para desgastar o Eduardo Paes e para tentar criar base no funcionalismo público. Veja a gravidade disso. E aqui eu conecto as coisas. Vamos lá. Primeiro, uma reflexão sobre a tal da frente ampla. Veja, gente, a prioridade do cara no pós-eleição é atacar o funcionalismo público. É, inclusive, destruir o sindicalismo público do Rio de Janeiro, no âmbito municipal. Porque essa medida de prorrogar até 5 vezes os contratos precários é o fim do concurso público, percebe? Nunca mais vai ter concurso público na prefeitura do Rio de Janeiro, sabe? E aí, essa é uma forma de você acabar com o poder de pressão, com o poder de mobilização, com a capacidade de organização do funcionalismo público e cada vez mais privatizando, precarizando, colocando PPP, fazendo ataque, porque tendencialmente é muito mais fácil de se mobilizar um funcionário público com estabilidade do que alguém que tem um contrato precário que pode ser renovado ou não daqui a 2 anos e que, inclusive, em ano de eleição, vai ser coagido mais facilmente a fazer campanha para o político do momento, porque se não fizer campanha, é para quem manda na máquina pública no momento, porque se não fizer campanha vai ser demitido ou demitida. Então, assim, é isso que a tal da Frente Ampla tem para oferecer. Derrota o Ramage e depois que derrota o Ramage, a prioridade do Eduardo Paes é destruir o serviço público do Rio de Janeiro e atacar a educação. É isso. No caso do governo Lula, assim que acabou a eleição, a prioridade do governo Lula é fazer um pacote de ajuste fiscal no lombo do povo, um pacote neoliberal em que os alvos principais são o BPC, o abono salarial e a política de valorização do salário mínimo. Então, assim, a primeira coisa que vocês pensarem, é isso mesmo que vocês querem? É isso. Esse é o tal do antifascismo que vocês defendem? É isso. Acaba a eleição, prioridade é pau no lombo dos professores? Acho que essa é a primeira coisa pra gente pensar. E aí vem a segunda coisa. Veja, essa semana a gente teve vários e vários casos chocantes de violência policial na Bahia, em São Paulo, em Pernambuco, em todo canto. Na real, não passa uma semana sem algum caso brutal de violência policial. Foi o caso em Pernambuco de um sargento da PM que matou um trabalhador de aplicativo, né? Tiago, coloca aí na tela, Maxwell, a notícia, por favor. Matou por causa de R$7. Na verdade, não foi nem por causa de R$7. Ele saiu de casa querendo matar alguém, né? Não quis pagar o valor da corrida do Bemoto e matou um rapaz na faixa dos 20 anos. Enfim, eu vi o vídeo da mãe dele arrasada, o negócio de cortar o coração. Em São Paulo, saiu o vídeo de outro policial que deu 11 tiros num rapaz naquela loja que é mexicana, Oxo. Um rapaz que foi assassinado em São Paulo, inclusive com 11 tiros, é sobrinho do rapper e cantor Eduardo Tadeu. Inclusive, meus sentimentos para o Eduardo, para toda a família. Depois a gente viu o vídeo de policiais jogando um homem de uma ponte. Depois a gente teve cenas na Bahia, chocantes e tal. Qual é a reflexão que eu quero chamar para vocês? Veja, no Brasil, desde o governo FHC até hoje, se estabeleceu uma guerra contra o funcionalismo público, salvo as exceções. Então, algumas carreiras, especialmente no âmbito do judiciário, conseguiram se salvar, estão muito bem, obrigado, em termos de privilégio, em termos de recursos, de salários, de planos de cargos e carreiras, mas, grosso modo, estabeleceu uma guerra contra o funcionalismo público. Essa guerra contra o funcionalismo público teve uma clara intencionalidade política, que é, quando você vai saindo da ditadura empresarial militar, é muito claro que há uma tendência em vários setores do funcionalismo público de dar um voto à esquerda. Então era um momento ali que o PT e o PDT, especialmente, disputavam muito o voto do funcionalismo público de trabalhadores e trabalhadoras de estatais, de bancários de bancos públicos, de professores e professoras, assistentes sociais, pessoas da saúde, da burocracia de maneira geral, do INSS e por aí vai. Tanto é assim que, inclusive, era quase que tendencial nas eleições, por exemplo, de 82, de 86, de 89, que você pegava, em média, o salário, né, do funcionário público, que não é alto, em média, é maior que do trabalhador do setor privado, porque é a miséria que se paga no setor privado, né? Mas você pegava, por exemplo, na faixa de renda de 3 a 6 salários mínimos, você tem uma tendência maior de voto à esquerda. Se falava muito na época que, inclusive, a elite vota na esquerda e o povão, os pobres, votam na direita.
votam no PFL, votam no malufismo, quando na verdade não era bem elite, era o funcionalismo público ali, mais ou menos bem estruturado e tal, que estava defendendo seus interesses. Estava defendendo, por exemplo, no caso da educação, mais investimento para a educação, estava defendendo ampliação de escolas, de universidades, melhora do planos de cargos e carreiras e por aí vai. O FHC, ele tomou como prioridade destruir essa base social, eleitoral e sindical das esquerdas. Foi a partir disso que veio a terceirização, a proibição de concurso para atividades meio, né? Então, se acabou com concurso para limpeza, para zeladoria, para segurança, e aí explode o mercado privado. O FHC também faz a contra-reforma do Estado, inclusive o ministro era o Bresser Pereira, que colocou as OS e OCIPs em todo o serviço público e saiu precarizando tudo, sai flexibilizando também as possibilidades de contratos temporários, precários. Depois, aprova a lei de responsabilidade fiscal para limitar a expansão do serviço público direto, via concurso, enfim, uma série de ataques aos serviços públicos, dentro de uma lógica de um discurso de modernização, de melhorar o serviço público, deixar ele mais eficiente, mais ágil. A ideia era destruir as bases sociais das esquerdas organizadas a partir do funcionalismo público. Então, assim, você faz uma abertura comercial, joga os juros na estratosfera, juros astronômicos, faz uma abertura comercial, faz uma chuva de importação, inclusive de produtos chineses, foi na época que surgiu as lojas de R$ 1,99, sai privatizando tudo, então você quebra a base industrial, que era mais forte do PT, você quebra a base industrial e também quebra a base do funcionalismo público, que ele era bem dividido entre PT e PDT, né? Entre petistas e trabalhistas. Então quebra a base industrial, quebra a base do funcionalismo público para reduzir o poder de mobilização e também de potencial eleitoral das esquerdas, né? Acontece que o próprio PT, o próprio PDT, PSB e por aí vai, quando passam a governar em massa, né? Governos do Estado já governavam prefeituras nos anos 80, 90, governos do Estado, depois o PT vai para o governo, ele continua esse processo do FHC, ele continua esse processo de precarização da carreira pública, de destruição dos serviços públicos, de fragilização dos serviços públicos, mantém tudo que o FHC fez, tudo. A lei de responsabilidade fiscal, a contra-reforma do Estado, a proibição de concurso para atividades meio, a existência da privatização em massa dos serviços públicos a partir de OS, de OCIPs, tudo, absolutamente tudo que você imaginar. E aí, cada vez mais, você vai diminuindo a capacidade que, do ponto de vista de mobilização social, do ponto de vista de pressão política, do ponto de vista de pautar o debate público, vai tendo certas corporações de serviço público. Então, assim, professores vão perdendo importância política, assistentes sociais vão perdendo importância política, o pessoal da saúde vai perdendo importância política, porque cada vez mais vai se reduzindo a base sindical. Então, se antes, por exemplo, numa escola, todos os trabalhadores e trabalhadoras estavam juntos ali na mesma categoria, agora você tem gente terceirizado, você tem gente com contrato precário, você tem gente com concurso, você tem diversas formas de inserção naquele local de trabalho, que a unidade sindical ficou muito difícil e na prática, por exemplo, em hospitais, em universidades, em escolas e órgãos públicos, por exemplo, os trabalhadores das atividades de meio estão basicamente excluídos do sindicalismo público, né? Assim, é isso. Então, fraciona ali no meio e quebra o poder. Em paralelo a isso, em paralelo a essa destruição de corporações de serviço público, e eu uso aqui o termo corporação sem sentido pejorativo, viu, gente? Você vai fortalecendo a PM. Gente, veja, eu preciso pegar os dados disso em detalhes, mas pela experiência que eu tenho e olhando superficialmente, eu consigo lembrar de vários estados, né, que você tem um governo do estado que dura 4 anos, né? E depois o cara pode se reeleger, enfim. O governo do estado dura 4 anos. É quase impossível um governo passar 4 anos sem fazer um concurso para PM. Mas é totalmente normal passar 4 anos no governo, 8 anos não fazer um concurso para professor, um concurso para assistência social, as assistências técnicas, né? Por exemplo, assistência técnica da área de arquitetura para moradia popular. Isso está sumindo, se não já sumiu 100% a nível de governos estaduais. Então não se contrata mais, por exemplo, arquitetos e arquitetas via concurso para ter uma política de assistência, de moradia. São coisas que
simplesmente foram sumindo. Inclusive, há um processo cada vez mais acelerado de privatização da concepção, gestão, planejamento e estudo de políticas públicas, né? Recentemente, por exemplo, a governadora de Pernambuco, a Raquel Lira, contratou a FGV São Paulo para fazer um estudo e dar sugestões de política educacional. Bota aí na tela, inclusive, Maxwell, uma matéria sobre isso. Não existe a perspectiva de você, por exemplo, manter um corpo de pedagogos e pedagogas, funcionários públicos de carreira que vão estar responsáveis por controle de qualidade, por pensar as políticas educacionais, por fazer avaliação de política, por fazer pesquisa, planejamento. Não. Contrata a FGV, contrata a Fundação Ayrton Senna, contrata a Fundação Lema, contrata o Instituto Alberto Marinho e etc. Então você tem um processo que as demais corporações de serviço público vai se enfraquecendo paulatinamente em todos os aspectos, aspecto de plano de cargos e carreiras, aspecto de salário, aspecto de prestígio social, aspecto de base social, de capacidade de fazer pressão, e você tem o fortalecimento da PM, da Polícia Militar, que é hoje basicamente um dos poucos ramos do Estado burguês que está mais ou menos garantido, que variando de Estado para Estado, mas assim, durante a gestão de um governo do Estado vai ter no mínimo um concurso, percebe? Vai ter no mínimo um concurso. Então, lógico que esse não é um fator isolado, um fator único, mas é um dos fatores que faz com que todas as corporações vão se enfraquecendo, a PM vai se projetando. Vai se projetando porque tem garantido ali a reposição do seu corpo funcional, porque não está sujeito à terceirização, à privatização, a OSs, a OCIP, a própria estrutura militar da polícia. Facilita o espírito de corpo, a unidade corporativa, a solidariedade de categoria para o bem e para o mal, no caso do Brasil, quase 100% para o mal. Então você tem as outras corporações se enfraquecendo, uma corporação se fortalecendo. Esse fortalecimento se traduz em capacidade de pressão, de pautar o debate público, em voto, em articulação, em base social, inclusive numa própria expectativa, que eu vivi isso, por exemplo, na minha adolescência, começo da fase adulta. Todo mundo, quando falava em concurso público na minha favela, era concurso público para ser PM, viu, gente? Algumas poucas pessoas falavam em concurso para ser bombeiro e sargento da ESA. Mas assim, fazer concurso público, ter um emprego estável, com um salário bom, era ser PM. Fazer concurso para ser PM, percebe? Então você tem um processo que você vai cada vez mais fortalecendo a corporação militar, em detrimento da outra. Isso impacta em toda a correlação de forças no conjunto da sociedade, é um dos fatores que propicia o crescimento do militarismo. Isso é incorporado a um discurso de extrema-direita, fascistoide e ultraviolento, e aí para uma porrada de vereador, de deputado estadual, deputado federal, é jogo fazer uma defesa aberta de toda a violência, toda a barbárie da PM, porque ele vai ter uma base eleitoral de votos garantido. Então, o imbecil que eu debati lá no Três Irmãos Podcasts, o deputado Caporeso, chamado de Calabreso, bota aí, Maxwell, na tela a foto do debate, por favor. Esse bicho, por exemplo, é um desses policiais que virou deputado e que defende todo tipo de barbárie da PM, chacina, assassinato, a porra toda. Ele defende o direito da PM de matar a torto e a direito. Então veja, gente, a gente tem um debate muito longo aqui para fazer sobre violência policial, sobre o papel do Estado burguês na repressão e no genocídio do nosso povo, sabe? Eu vou tentar, não vou falar o nome da pesquisadora porque eu ainda não convidei e ela não aceitou, né? Mas eu estou para chamar uma pesquisadora muito importante sobre segurança pública para vir aqui no canal segunda-feira, porque eu adianto que eu já vi algumas pessoas de esquerda falando que isso é um problema dos currículos de formação da PM. Não se trata só disso. Não é só isso, percebe? Se fosse só isso, inclusive, era muito fácil de resolver, mas não é um problema de currículo de formação. Mas eu chamo a atenção de vocês para um elemento político. Há um processo perene de destruição, e esta é a palavra, dos serviços públicos na área da saúde, da educação, da cultura, da assistência social, da proteção ao meio ambiente e tal. Isso se reflete na própria correlação de forças na sociedade, porque em paralelo, os aparelhos do Estado ligados à repressão, particularmente as Forças Armadas e a Polícia Militar, só se fortalecem em termos de orçamento. Então, quando a gente pensa em conflito redistributivo, que é parte da luta de classes, conflito redistributivo é o quê? É para onde vai a riqueza socialmente produzida que passa diretamente pelo circuito do Estado. Então, assim, quem o Estado tributa e para onde vai o investimento público. Fundamentalmente, a gente está falando sobre isso. Claro que tem também o conflito redistributivo da fábrica, da empresa, mas aí eu já acho mais preciso a gente falar diretamente da luta de classes nos espaços de produção. O conflito redistributivo muito mais
a luta entre as classes e frações de classe pela captura da riqueza socialmente produzida que não é apropriada no local de produção e de fábrica, né? Veja, a partir do momento que você tem cada vez mais orçamento para a PM e menos para a educação, isso não significa só uma rúbrica orçamentária numa planilha. Isso significa também que, tendencialmente, aquela corporação ela vai ter mais força política, social e ideológica para pautar o debate público. Percebe? Então, assim, a partir do momento que a escolha é atacar sistematicamente as chamadas áreas sociais e garantir orçamento, garantir recursos de maneira também sistemática para a polícia militar também, tendencialmente uma lógica militarista, uma lógica violenta, uma lógica de se formar um ecossistema eleitoral e de forjar representantes em torno dessa base social vai se consolidar. Então você vai ter vários deputados, vereadores oportunistas que vão defender a PM em todo tipo de barbaridade porque isso vai garantir voto e a coisa vai se reproduzindo. Pense o seguinte, recentemente o ministro Camilo Santana apresentou um programa que, enfim, eu nem acho que vai resolver o problema, mas enfim, que é de um incentivo financeiro, uma espécie de mais médicos para licenciatura. Que as pessoas não querem mais fazer licenciatura. Veja, é claro que não querem. Claro que não querem. Ué, você olha a carreira de professor, você olha as condições de salário, você olha o plano de cargos e carreiras, você olha o ataque cada vez maior aos concursos, você olha a precariedade de condições de trabalho. Quem é que vai querer ser professor? É esperado que se passa sinais sistemáticos que isso é uma carreira desvalorizada do ponto de vista de recursos e do ponto de vista de prestígio social. Vocês não vão querer ser professor. É isso, percebe? E aí esse desprestígio na carreira, que está sintetizado na resposta precária do governo Lula de tentar criar uma espécie de mais médicos para licenciatura, né, uma espécie de bolsa de estímulo à licenciatura, ele tem consequências políticas. Então veja, é lógico que todo debate sobre a violência policial que a gente for fazer, a gente precisa atentar para as raízes históricas, para a dimensão de longa duração histórica do processo, mas a gente não pode deixar de perceber que agora, no tempo presente, está acontecendo um processo de fortalecimento do ponto de vista de prioridades orçamentárias das corporações armadas em detrimento de todas as áreas, e isso tem consequências político-ideológicas, e que o que não falta é gente supostamente progressista que não só não está disputando uma outra concepção de segurança pública, fortalece uma linha repressiva, militarizada, de guerra às drogas, de violência constante contra o nosso povo, como está destruindo as condições estruturais de funcionalismo público, de carreira, de orçamento, da saúde, da educação, da cultura, da assistência social, e que isso tem consequências de longo prazo, do ponto de vista ideológico, na nossa sociedade brasileira. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Por exemplo, um dos pontos menos comentados do pacote apresentado pelo Fernando Haddad, né, do governo Lula, do pacote neoliberal, é que tem sim um ataque, gente, ao piso constitucional da educação. Por exemplo, vou pegar um trecho de um texto aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Vou primeiro ler, depois eu mostro o título do texto para vocês. Haddad confessou com todas as letras como alterar o piso da educação seria impopular, mudar o conceito do que conta como orçamento da educação, incluindo neste o programa Pé de Meia, um programa de transferência de renda direcionado a estudantes de baixa renda, beneficiários do Cade Único. É uma gambiarra que diminui, na prática, o que seria o orçamento para a educação. Assim, precisamos ver os detalhes da alteração anunciadas no Fundeb. Pode significar mais cortes. Manobras desse tipo são alvos de denúncia firme do conjunto das esquerdas, corretamente, como, por exemplo, o governo estadual de São Paulo, do governador Tarcísio, incluir como gasto da educação o pagamento de professoras e professores aposentados. É uma manobra que tira dinheiro da educação. Então, como não conseguiu destruir o piso constitucional da saúde e da educação, nesse pacote neoliberal, o ano que vem mais, o Haddad, com a autorização do Lula, fez manobras. Então, por exemplo, colocou dentro do orçamento de educação gastos com política social, como o Pé de Meia, para dizer que cumpriu o mínimo constitucional da educação. O Eduardo Paes também faz isso no Rio de Janeiro. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, também faz isso em São Paulo. Tarcísio de Freitas também faz isso.
no governo do estado de São Paulo, né, colocando o pagamento de pensionistas como gasto com educação para cumprir o mínimo constitucional, né, e também está atacando o mínimo constitucional. O Ratinho Júnior faz a mesma coisa no Paraná, o Romeu Zema faz a mesma coisa em Minas Gerais, percebe? E o governo Tarcísio é emblemático desse exemplo, né? Um governo que tem um discurso militarista, um discurso de defesa escancarada e cínica da polícia, dando permissão para a polícia fazer todo tipo de barbárie, de chacina, de violência a partir do secretário de Henrique, e ao mesmo tempo enfraquece sistematicamente a educação. Então veja, gente, o que está acontecendo aqui é um processo de auto-suicídio político. Auto-suicídio político é uma palavra estranha, né? Vocês entenderam o sentido. De base historicamente de esquerdas. Você vai destruindo o funcionalismo público, e vai perdendo cada vez mais capacidade de mobilização social, capacidade de pressão corporativa para manter, por exemplo, orçamento e investimento em áreas como educação. Você vai destruindo uma base eleitoral historicamente de esquerda, em paralelo, sai fortalecendo a PM, o militarismo, as Forças Armadas, sem fazer nenhuma disputa político-ideológica, sem fazer nenhuma transformação institucional, e que na prática você está dando base eleitoral, política, ideológica para a direita e para a extrema-direita brasileira. Então, assim, para fechar esse raciocínio, eu acho muito curioso essa lógica de não é a frente ampla antifascista, vamos votar em Eduardo Paes. Aí vocês estão criando as bases para ter uma sociedade carioca cada vez mais à direita, e a lógica é, vamos criar as bases estruturais para ter uma sociedade cada vez mais à direita, e vamos ficar eternamente dizendo que se a gente não votar no menos pior de direita, uma direita pior vai ganhar. Então perceba que é o crime perfeito, né? É o crime perfeito. Você sai se amarrando e você diz que tem que se amarrar mais, porque senão a coisa vai piorar, mesmo ela já estando piorando, percebe? Então acho que a gente precisa fazer esse debate com muita seriedade. Eu venho aqui no canal tocando uma luta que eu acho que inclusive mais comunicadores, companheiros e companheiras, camaradas e camaradas marxistas que estão no YouTube deveriam reforçar, que é, já está acontecendo uma contra-reforma administrativa no Brasil. Não aquela do Eduardo Cunha, aquela ali era uma PEC, né? Era mais fácil mobilizar todo mundo, entender o ataque. O governo Lula está fazendo uma contra-reforma administrativa em âmbito federal a partir de normativas e portarias internas, definindo como carreiras típicas e carreiras não típicas de Estado, e acabando com a necessidade de concurso público, fortalecendo cada vez mais a precarização das condições de trabalho. No Ministério da Saúde, gente, eu tô devendo esse vídeo sobre as condições de trabalho do Ministério da Saúde, eu vou fazer ele nos próximos dias, mas vocês precisam conhecer o que são as condições de trabalho no Ministério da Saúde, né? No Ministério da Saúde ninguém tem condições de trabalho que propicia saúde, é a condição de trabalho da doença, assim. Não tem concurso público, é uma esculhambação, uma precarização generalizada, é uma coisa absurda. Então o governo Lula vem fazendo isso em âmbito municipal e vem em parceria com os governos estaduais e com as prefeituras, através de PPPs, de parceria público-privada, com financiamento e apoio do BNDES, metendo PPP em tudo, né? Em creche, em escola, em hospital, em unidade básica de saúde, em praça, em parque, em estrada, em terminal portuário, em rodovia, em aeroporto. Então você vai destruindo o funcionalismo público em âmbito municipal e estadual a partir de PPP, acaba com o concurso público e é tudo parceria público-privada. Em âmbito federal, você faz uma contra-reforma administrativa definindo carreiras típicas e carreiras não típicas de Estado. As carreiras típicas são um pequenininho desse tamanho e sai jogando todo mundo para precarização, para privatização, para regime de CLT, para regime de terceirização e por aí vai, percebe? Isso vai ter consequências, sabe? Vai ter consequências não só na piora da qualidade dos serviços públicos, não só na precarização dos serviços públicos, mas também consequências político-ideológicas e eleitorais. Tá todo mundo de olhos fechados para isso, sabe? Então, assim, vamos pensar nisso. Vamos fortalecer as lutas em defesa de serviços públicos contra as privatizações, contra as PPPs. Vamos parar de ficar calado com o BNDES apoiando o PPP. Lembrando que a privatização de escolas que o Tarcísio de Freitas está fazendo em São Paulo é com apoio e financiamento do BNDES. Vamos parar de ficar calado frente a isso, porque a gente está criando uma correlação de forças cada vez mais difícil para um projeto de esquerda, para um projeto da classe trabalhadora no Brasil, e fortalecendo uma ideologia militarista, reacionária, fascistoide e assassina contra o nosso povo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.